Glória a Deus. Pode se assentar. A paz do Senhor, minhas irmãs queridas e meus irmãos também. Uau, que atmosfera do céu. Ah, Senhor. Glória a Jesus. Ele ressuscitou. Não dá para ficar indiferente a essa realidade. Ah, Senhor. Ansiamos por Ti, Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Em Abacuque. Abacuque é um livro curtinho, de 3 capítulos, e nós vamos passear por ele. Os profetas são pessoas um pouquinho diferentes de alguns profetas que nós temos visto hoje. Essa toalhinha é para mim, gente? Estou precisada dela. Hoje a gente escuta muito na boca do profeta uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. E ontem mesmo eu estava pregando sobre isso, de como o nosso Deus é um Deus de encorajamento. Ele é um Deus que encoraja. O tempo todo a gente vai passeando pela palavra e a gente vai vendo na boca do próprio Deus, através dos profetas, na boca de Jesus, palavras de encorajamento. O que é o discurso do Senhor no Monte das Bem-aventuranças? Encorajamento, bem-aventurados os pobres de espírito, porque, enfim, o Senhor vai encorajando o tempo todo. O apóstolo Paulo fala sobre encorajamento. Deus é um Deus de encorajamento. Mas os profetas, eles também eram aqueles que transportavam a palavra de correção do Senhor, uma palavra de confronto, uma palavra dura, né? E Abacuque, ele tinha uma característica. Alguns estudiosos chamavam Abacuque do profeta reclamão, ou do profeta chorão. E a gente entende por quê depois de ler esse primeiro capítulo de Abacuque. Então, acompanha comigo aí. Logo no início do capítulo 1 de Abacuque: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então, Abacuque começa a perguntar para Deus, a questionar Deus. E a gente olha e fala assim: Abacuque é doido? Será que Abacuque não sabe quem é Deus? Né? Mas, às vezes, secretamente no nosso coração, a gente faz a mesma coisa. A gente faz ao Senhor as mesmas perguntas. Senhor, você não vai fazer nada? Senhor, gente, essa oração de Abacuque, ela foi feita há tantos anos, há centenas de anos. E ela é tão atual. Quando a gente lê, parece que é a gente que está orando, né? Até quando, Senhor? Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Você não está vendo isso? Você não vai fazer nada? Você não vai mover a sua mão? Estão zombando do Senhor? E o Senhor, ele começa a responder a Abacuque pacientemente. É tão interessante que a gente pensa que a gente vai ter tratamento VIP depois que Jesus entra na nossa vida, né? Mas nós não vamos ter tratamento VIP. Nós não fomos convidados pelo Senhor para termos tratamento VIP. Nós fomos convidados para tomar a nossa cruz e segui-lo. E morrer com Ele alegremente. Hoje é pregado um evangelho de que vem para Jesus que Ele vai te dar apartamento, vem para Jesus que Ele vai te dar carro, vem para Jesus que Ele vai te dar um chamado, vai te dar postura, vai te dar status. Tem nada disso na Bíblia. Eu me lembro que quando eu lancei o meu primeiro livro, que nem é imprimido mais, da Janela,
eu fui numa feira de produtos cristãos, então tinha aquela fila para eu dar dedicatória no livro. E várias pessoas começaram a falar comigo assim: Helena, glória a Deus, hein? Chegou o seu tempo, Deus está te honrando. Eu escutei 1, 2, 3, lá pela 10ª vez, aquilo começou a me incomodar. Eu falei assim, mas peraí, Deus está me honrando porque eu escrevi um livro? E as pessoas estão querendo a minha dedicatória? E os discípulos que morreram assassinados? Deus não honrou eles? Decapitados, partidos ao meio, exilados como João. Deus não honrou? Onde que nós torcemos o evangelho? Onde que a nossa fé foi desvirtuada? Num evangelho falso. E aí, quando as coisas começam a acontecer diferente da nossa expectativa, a gente pensa que Deus está falhando. Não, Deus não está falhando. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo misericórdia, e Ele está usando isso que está acontecendo com você hoje para te esticar, para te aperfeiçoar, para te moldar, para abaixar o seu tupete. Cada um aqui tem um propósito. A gente não está sendo provado naquilo que a gente está sendo provado e passando por situações adversas só porque Deus tem prazer em nos esmagar. De forma nenhuma. Deus é amor. Agora, quem é um pai aqui equilibrado, curado, sarado, sabe que quando a gente ama, a gente tem que dar limite. Quando a gente ama, a gente não dá para os nossos filhos tudo o que eles querem, porque senão nós vamos deformar os nossos filhos. E muito, gente, do que a gente está vendo aí hoje, nas notícias, de crianças praticando bullying contra os colegas, de crianças se matando, de crianças se mutilando, crianças e jovens sem nenhuma resistência às adversidades. É porque, muitas vezes, nós mulheres, nós pais também, sentindo uma culpa pela ausência, pelo trabalho e até pelo ministério, a gente quer suprir os nossos filhos e atendendo às suas necessidades e aos seus caprichos. Então, eu ouvi mais de uma vez mães falando assim, não, mas eu não posso corrigir o meu filho, porque eu trabalho o dia todo, eu estou fora o dia todo, e quando eu estou perto, eu vou ter que corrigir com a vara? O que ele vai pensar de mim? Hoje, os pais estão tão carentes que quer que o filho ama, né? Minha mãe não tinha a menor preocupação se eu estava gostando dela ou não. Graças a Deus, porque isso me colocou no prumo. E se a gente falasse assim, não gosto mais de você, sinto muito, não quero que você goste de mim não, quero que você me obedeça. Por quê? Porque aquela obediência iria produzir vida. Então, hoje, de umas décadas para cá, isso se inverteu. Entra no restaurante, o pai pergunta para o filho, ô filho, o que você quer comer? Quem era eu para perguntar, o que você quer comer? Já está no restaurante, está pegando... Eu não sei como é que é aqui, mas em Minas Gerais tem a expressão, está pegando boi. Você está pegando boi de estar no restaurante, você vai pedir ainda. Entendeu? O que você quer, filho? E você, quer o quê? E você? Então, a gente começou... E aí o discurso e esse discurso foi o meu discurso, tá? Quando eu tive a minha primeira filha, o meu discurso era, eu quero que a Clara tenha tudo que eu não tive. Até que o dia o Senhor me confrontou. Por quê? Inclusive o que você não teve, fez de você quem você é. E se você pensar bem, gente, foi mais do que a gente não teve que fez a gente. É que desenvolveu na gente resiliência, persistência, saber lidar com o não. Hoje os nossos filhos são pequenos tiranos.
E isso gera um buraco na criança, ela fica satisfeita e depois ela não fica mais. Ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. Nunca é suficiente e você está tentando suprir, e você não corrige, você não dá limite, você não fala não, não é assim. E aí, quando eles entram na adolescência, cortam os pulsos, quando termina com a namorada. Não sabe lidar. Gente, eu cresci debaixo de bullying pesado. Leite azedo, 4 olhos. Nossa, Leninha, você é chata demais. Não, Leninha, ri baixo. Não, Leninha. Eu fui ouvindo todo tipo de coisa, todo tipo de apelido. Maria Tomba Homem, porque eu bati nos meninos. Mas estou viva. Nunca pensei em tirar minha vida. O povo de Israel estava em desobediência. Tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Vivia a sua própria vontade. Ignorava os preceitos de Deus. E muitas vezes Deus permite. Gente, quando você vai observando a história de Israel, historicamente, o povo se afastava de Deus, a injustiça vinha sobre. Um rei tirano vinha. A gente lembra a história, por exemplo, de Jabim oprimindo o povo de Israel nos dias de Débora. É cíclico. O povo se afasta de Deus, a ruína vem sobre o povo, outro povo prevalece sobre o povo de Israel, o povo de Israel é levado como escravo, e assim vai. E aí o que acontece? Quando o povo está na roia, aí se volta para Deus. Não é assim? Gente, infelizmente, essa é a nossa natureza. Se a gente vive só deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do sol profundo, a coisa fica feia. Nós ficamos deformados pelo comodismo. Deformados pelo alto do monte, a gente começa a empinar o nariz, a gente começa a se sentir superior aos outros, a gente começa a se envaidecer, mas não é um processo óbvio, é um processo sutil, porque assim é o espírito do engano. O espírito do engano, ele não é espalhafatoso. Você olha uma bijuteria tão perfeita que você pensa que é uma joia, é um engano, é bijuteria. Não tem valor, mas engana bem, tem o aspecto parecido. É assim que é o espírito do engano. E muitas vezes parece que Deus está te honrando, mas Deus está te aborrecendo. Quem está te dando corda é o próprio Satanás. Por isso que a palavra de Deus é o nosso prumo, é ela que nos livra do engano. Quando nós entendemos a palavra, aquilo começou a entrar no meu coração, aquelas palavras que estavam sendo ditas para mim na fila, Deus está te honrando, Deus está te honrando, Deus está te honrando. Mas tinha alguma coisa que não batia, não encaixava. Porque a palavra de Deus diz que nós seríamos açoitados e perseguidos por amarmos o Senhor. Então, quando tem muita gente batendo nas suas costas e te aprovando, é hora de você começar a questionar. O diabo não quer que você saia da igreja, não. Quer te levar para a balada, não. Ele quer que você fique aqui na igreja totalmente enganado. Pensando que está servindo a Deus. Pensando que está adorando a Deus. Mas você adora a você mesmo. Você adora os rituais. Você adora o ambiente. Você adora a música. Você adora as pessoas porque elas são gentis com você. Elas sorriem para você. Mas a sua casa está um inferno. A sua vida com Deus não existe. É só uma capa. É só uma casca. E você pensa, não, mas eu amo Jesus. E você pode amar mesmo. Eu amei Jesus muitos anos da minha vida no engano. Vivendo para mim mesma. E vivendo um evangelho totalmente destoante da vontade de Deus. O evangelho não é sobre mim, o evangelho é sobre o outro. O evangelho significa boas notícias.
Boas notícias que eu levo para alguém. Olha, você está nessa sua vida ferrada. Tenho boas notícias. Você é muito amado. Você está aí vivendo na desobediência? Tenho boas notícias. Tem perdão para você. Você está aí vivendo, dando as costas para Deus? Eu tenho boas notícias para você. Ele está te esperando de braços abertos. E Deus sabe como é que coloca a gente no prumo. Deus sabe. E graças a Deus, quando Ele vem com o açoite dele, porque a Bíblia diz que Ele corrige ao filho a quem Ele ama. E açoita a todo aquele que Ele quer bem. E eu dou graças a Deus por cada varada que eu ganhei da minha mãe. Meu pai e minha mãe nunca me bateram na cara, nunca me bateram na cabeça, nunca me espancaram, nunca me bateram nas costas, era nas pernas e na bunda. Pegava a vara, limpava a vara, xelep, xelep. Aí eu vestia um tanto de saia, uma por cima da outra. E ficava, ai, ai, ai. Mamãe falou assim, você está brincando, não está pegando nada. Arrancava a saia. Eu levei umas três surras na vida que foram assim, para nunca mais esquecer. Mas bendito seja Deus. Hoje eu beijo a mamãezinha e falo, mãe, obrigada, porque senão sei lá o que ia ter dado. E o Senhor não é diferente. O povo de Israel está em rebelião e Abacuque está aqui. Deus, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não me ama? A gente questiona o amor de Deus quando as correções chegam, os dias difíceis chegam. Porque, gente, tem varadas que é Deus que dá mesmo. Você está passando por um momento que é Deus que dá. Mas tem coisas que acontecem na vida da gente no processo natural. Nós estamos em um mundo caído. Em um mundo que não é perfeito. Em um mundo cheio de pecado. E a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos no mundo. E Jesus orou por nós. Senhor, eu não te peço que o Senhor nos livre do mundo, mas que o Senhor nos livre do mal. E Ele prometeu, no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, vocês podem atravessar, vocês podem passar pelas circunstâncias. E a diferença da gente passar pela dor com o Senhor, é que Ele não vai desperdiçar aquilo para nos ensinar. Algumas adversidades, Ele providencia. Eu creio nisso. Que o Senhor permite que a gente passe por algumas coisas. Outras vêm como colheita. Colheita. Gente, a lei da semeadura é implacável. Eu não sei se eu falo aleluia ou misericórdia. Porque é fácil a gente falar aleluia quando a gente pensa na semente boa. A gente pensa no gasofilácio, a gente pensa no amor dedicado a alguém, né? A gente pensa nas palavras de louvor, de ânimo. Mas você comerá do fruto das suas palavras. É o que Provérbios diz. Você comerá do fruto das suas palavras. Já viu fruto? Já viu fruto? Você sabe quantos frutos tem dentro de uma semente? Não dá para saber quantos frutos tem dentro de uma semente. Se a gente pensasse nisso, a gente conversava menos. Né? Fulana! E outras coisas nos acontecem porque as adversidades se abatem sobre nós, mas o Senhor nos prometeu que nós não estaríamos sozinhas. No caso do texto de Abacuque, ele está questionando a Deus, porque o povo está debaixo de opressão, a injustiça por todo lado. E a resposta de Deus é a intervenção do poderoso império babilônico. Ou seja, quando você pensa que Deus vai responder para Abacuque assim, Abacuque, tá bom, vou socorrer você já que você está clamando. Ele manda a Babilônia, uma nação ímpia, para executar juízo. Oh, gente, Deus é tão lindo que sempre antes de executar juízo, Ele manda misericórdia.
Sempre, quando você vai ver no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus executou juízo, Ele nunca fez isso sem enviar o profeta antes, mandando o povo se arrepender. Não é assim? Sempre tem um gritando, uma voz do que clama no deserto: arrependei-vos. Ele mandou Jonas para Nínive: arrependei-vos. Sempre tem alguém falando: menina, muda de vida, gente, larga esse caminho, não casa com esse cara. Gente, é incrível. Sempre Deus avisa, muitas vezes a gente não quer ouvir. Mas aí quando pensa que a resposta de Deus para Abacuque ia ser o refrigério, a coisa estreita, e ele manda o Império Babilônico. As angústias de Abacuque estão aí no verso 11, no versículo 1 ainda, no capítulo 1 ainda, nos versos 13 e 14. Porque, pois, toleras os que procedem pervidamente, te calas, porque o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Abacuque está angustiado, e talvez você esteja assim hoje. Senhor, por que a vergonha veio sobre minha casa? Senhor, por que meu marido me abandonou? Senhor, por que meu filho se decretou homossexual? Senhor, por que minha filha está na droga? Senhor, por que o menino que eu criei na igreja desde pequenininho se desviou dos seus caminhos e agora diz que é ateu? Senhor, por que meu marido não me trata mais do mesmo jeito? Senhor, por que minha mulher me abandonou? Por que eu perdi o emprego, Senhor, no momento que eu mais precisava? Eu sempre fui um dizimista fiel. Por que a minha empresa faliu? Por que as promessas que o Senhor fez para o meu ministério nunca aconteceram? Por que eu não consegui me casar até hoje, Senhor? Eu sei que cada um de nós aqui tem angústias e respostas, e Abacuque também tinha. E ele continua buscando uma resposta de Deus. E aí no capítulo 2, Deus responde de uma resposta desconcertante. O justo viverá pela sua fé. O justo não vai viver de acordo com aquilo que ele está vendo, nem de acordo com aquilo que ele está sentindo. E ele não vai confiar nem mesmo nos seus próprios pensamentos. Mas ele vai viver pela fé na promessa de Deus. Pela fé em quem Deus é. Abre aí em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11, o texto diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo.
Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Nós somos descendentes de Abraão. Os povos árabes são descendentes de Abraão. E o povo judeu é descendente de Abraão. Você já parou para pensar nisso, que a promessa se cumpriu, embora fosse impossível aos olhos humanos? Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isso é a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos, e José adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da menção ao êxodo dos israelitas do Egito, e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado como povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Coisas extraordinárias acontecem através da fé. Algumas delas nós iremos contemplar. Outras pessoas irão contemplar o fruto do exercício
da nossa fé. Nós não vimos o mar abrir, que tudo foi criado. E Deus confronta Abacuque e dá para ele só essa resposta: o justo viverá pela fé. A certeza das coisas que se não veem. A certeza. Será que nós temos certeza? Será que nós temos certeza? A nossa atitude, ela é a parte visível da nossa fé. É muito fácil a gente falar que crê. Eu creio. Mas aí chega uma notícia ruim e você não age como quem crê. Não é assim? Acontece só comigo? Não. O Senhor está querendo aperfeiçoar a nossa fé. Dá para a gente um upgrade. Fazer a gente sair dessa meninice que a gente chama de fé. A gente fala, eu creio, eu recebo, Deus está fazendo. Mas a gente continua chorando. A gente continua pelos cantos. Oh, Deus. E lá no fundo do nosso coração a gente pensa, mas será que Deus vai fazer mesmo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia, e ponto final. Eu não preciso ver, eu sei em quem eu tenho crido. Eu já sei o fim da história. Eu posso ser embolada, maltratada, esmagada. Eu posso ser vilipendiada. Eu posso ser esquecida. No final, eu sei qual é o meu lugar em Deus. A gente já sabe o fim da história, mas tem hora que a gente não age como quem soubesse. A gente dá para Deus os nossos filhos, mas a gente fica segurando um pouquinho e querendo fazer do nosso jeito. A gente chora pelo nosso casamento. Oh Deus, muda ele. Mas você não muda nada. Às vezes Deus está querendo mudar é você. Quando eu estou passando por essa minha circunstância, eu fico... Agora a minha pergunta, eu não fico mais... Muda ela. Você muda eu, Senhor, muda eu. Eu preciso ser a primeira a ser mudada, a ser transformada, a ser inundada pelo seu amor. Eu preciso agir em amor, Senhor. Porque é esse amor que eu prego, é esse amor que eu creio. Então eu tenho que ter uma atitude que encaixa com o meu discurso. Não dá para eu pregar uma coisa e ser outra. Viver uma coisa, falar para os outros viverem uma coisa e não viver eu mesma. Ou pelo menos estar buscando isso diariamente, intensamente, comprometidamente. O mundo não está muito preocupado com aquilo que a gente está falando mais, não. Eles estão mais de olho no que a gente está fazendo. A gente fala que ama e vai lá na rede social falar que a menina vai morrer, que ela vai adoecer, que ela vai voltar pela dor. Amor não é concordar com o que o outro está fazendo. Amor não é aplaudir o pecado. Isso não é amor. Mas tem gente que não dobra o joelho para orar. Amor é oração. Amor é súplica. Amor é conseguir conviver com quem não tem nada a ver com você. É conseguir olhar através da cortina do pecado. O prumo que Jesus colocou para nós é: como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Eu não sei você, mas Jesus não me amou quando eu estava boa, não. Jesus não me amou quando eu já correspondia ao seu amor. Jesus não me amou quando eu usava saia para baixo do joelho. Jesus me amou quando eu estava imunda, rebelde, morta nos meus delitos e pecados.
foi porque Ele nos amou primeiro que nós o amamos. A palavra de Deus diz isso, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E foi com esse amor, é esse prumo que Ele coloca, como eu vos amei. Eu amei primeiro. Eu amei quando vocês não tinham capacidade de corresponder ao meu amor. Eu amei vocês quando vocês não tinham nada amável. Eu amei vocês quando o pecado desfigurava vocês. Então, é com esse amor que vocês vão amar o próximo. O justo viverá pela fé. Você não vai ser conduzido pelas suas opiniões. Você vai ser conduzido pela palavra de Deus. Você não vai ser conduzido por aquilo que você prefere. Você vai ser conduzido pela vontade de Deus. Isso é viver pela fé. Isso é receber uma fé elevada, que não te torna escravo daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você quer. E é nesse lugar que o Senhor quer nos levar, mulheres. Porque tem muita gente morrendo. E a igreja só está na terra para arrancar pessoas do inferno pelo amor. A arma mais poderosa de todas é o amor. Nós não vamos convencer ninguém. Desista. Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não é papel da igreja convencer pessoas. Não é papel da igreja transformar pessoas. Só Deus faz isso. Agora, onde tem alguém disposto a amar quem Deus ama? Disposto a ser Jesus na vida de alguém? Você pode ter certeza, essa semente não vai ficar infrutífera. Mesmo que você não veja o fruto, alguém vai ver. E isso eu falo pela fé. Porque o Senhor honra as suas promessas. O Senhor honra quem Ele é. Tem gente que vai aceitar Jesus no leito de morte, mas vai corresponder ao fruto do seu investimento. Ame, igreja. Ame pela fé. Não ame por vistas. Não ame por circunstâncias. Mas, Helena, meu casamento está fracassado. Invista, não desista. Ore e peça a Deus, começa a mudar o meu casamento, Senhor, me mudando. Muda o meu olhar. Muda a minha palavra. Muda a minha reação, Espírito Santo. Quer ver o seu filho salvo na igreja de novo? Senhor, muda as minhas palavras. Muda a minha perspectiva. Me dá o teu olho, coloca os teus olhos sobre os meus olhos. Porque os meus olhos podem me enganar. Os seus não. Caminhe por fé. E finalmente, pode virar a página para o capítulo 3 lá de Abacuque. Vamos voltar para Abacuque, que a gente foi para Hebreus. Oh, Deus. Abacuque vem com seus argumentos. Deus fala, eu vou mandar o exército. Mas como assim, Senhor? O justo viverá pela sua fé. E aí a oração de Abacuque nesse capítulo 3. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. O que nós temos cantado, gente? Gente, esse livro parece que foi escrito ontem. O que a gente tem cantado, né? Faz de novo, impetuoso, aumenta o fogo e mostra a tua glória. Nós começamos a orar, Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Tem canções diferentes cantando essa mesma frase, faz de novo.
Faz de novo o quê? Faz de novo, mostra a tua glória. Revela aos homens quem o Senhor é. Vem com um novo e último avivamento que nós ansiamos, Senhor. Avivamento não é gente gritando dentro das igrejas. Avivamento é gente sendo salva, gente se arrependendo dos seus pecados aos montes. As pessoas, sem serem tocadas, elas vão cair no poder de Deus, em arrependimento profundo dos seus pecados. Isso é o grande último avivamento que nós aguardamos. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Gente, meu filho Arthur é o segundo, é o terceiro filho, segundo homem. Ele está num processo, a gente tem orado muito por ele, é um menino temente a Deus, mas filho de crente não é crente. Deus não tem neto. Nossos filhos precisam de ter uma experiência de novo nascimento. E o Arthur, ele é um menino que sempre temeu a Deus. Mas se ressentiu de algumas coisas. Muito crítico, muito inteligente. Quer explicação para tudo. E nós sempre orando por ele, sempre orando. Eu e o pai sempre orando, sempre acolhendo, sempre abraçando. E ele é um menino joia. Menino que me deu muito trabalho na infância, mas hoje se tornou um homem. Ele tem 20 anos hoje. Que menino precioso que o Arthur é. Mas ele tem essas questões dele. E nós orando. E o Arthur falou, vou fazer o Enem de novo. A Clara se desviou depois que ela entrou na universidade. Você quer fazer o quê, meu filho? História. História. E onde você quer fazer, filho? Na Universidade Federal. E eu, não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor. Não, Senhor, 2 não, Senhor. 2 eu não aguento, Senhor, 2 não. Olha para mim. Não é essa oração, Helena. Tem muitos jovens dentro da Universidade Federal que eu quero salvar. Você não vai orar pelo Arthur, Helena. Você vai orar para que haja um avivamento na Universidade Federal. Você vai orar para que eu levante pessoas segundo o meu coração dentro daquela instituição. Se o meu povo que se chama pelo meu nome não é o governante dessa nação que vai nos tirar do estado caótico de decadência moral. A promessa é para a igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, desista da sua vaidade. O rei do universo se esvaziou, encarnou, para que a gente tivesse vida. Por que você quer pedestal? Por que você quer glória humana? Por que você quer ser famoso? Por que você acha que promessa de Deus é fama entre os homens? Não se iluda. Satanás continua financiando carreiras. Ele continua financiando projetos de poder, como ele fez com Eva no Éden. Você vai ser como Deus. Ele continua soprando isso para dentro da nossa alma. Você vai ser como Deus. Você vai ser grande na terra. Quem tem que ser grande na terra é o nome do Senhor. Eu tenho que me esvaziar, e me esvaziar, e me esvaziar, e me esvaziar, e me esvaziar, até que só reste Ele em mim. Mas hoje a gente está tão distraído com os nossos networks, nossas reuniãozinhas de poder. Jesus não está nelas.
Jesus está onde a viúva está sendo cuidada, onde o órfão está sendo amparado, onde o pobre está sendo alimentado, onde o evangelho está sendo levado, o evangelho genuíno. Olha, tem esperança para você. Você está ferrado, mas Jesus te ama do mesmo jeito. E Ele tem uma nova vida para você viver. Como foi nos dias que Ele esteve na terra. O Senhor é o mesmo. Ele não se ilude com propostas de poder humano. Que seja assim conosco, que dizemos que somos seus discípulos. Que tudo que a gente conquistar na vida seja para servir o próximo. O seu dinheiro não é só para você, o seu salário não é só para você, os seus sapatos não são só para você, suas bolsas não são só para você. Tudo que passa pela nossa vida para abençoar alguém. Abençoa a gente, abençoa a nossa casa. Mas não pode ficar parado em nós. Água parada gera doença. A gente é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é uma poça a jorrar para a vida eterna. É uma fonte a jorrar. A fonte tem movimento, a fonte se move, a fonte se derrama. A fonte não é presa em si mesma. Sai do seu mundinho, para de olhar para o seu umbigo. Helena vai orar pelo Arthur e pelos seus colegas. Oh Senhor, faz de novo. Aviva, Senhor, quantos jovens se matando, quantos jovens se drogando, quantos jovens se prostituindo. Ergue-te, mulher. Porque onde tem uma mulher chorando, Jesus vem fazer ressurreição. Jesus chorou quando viu Marta e Maria chorando. Moveu o coração de Jesus. Então chora, mulher. Mas não chora só pelos seus filhos, não. Chora pelos filhos dos outros. Tem muitos filhos de ministros desviados do caminho do Senhor. Meninos que cresceram na igreja. O que será que esse pai fez, hein? Não é seu papel julgar. Guarde a sua língua para que não venha sobre a sua casa a luta que hoje aflige o irmão. Abacuque proclama, fala quem é Deus, ora. Mas no final ele diz: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Em outras traduções diz: e faz-me andar altaneiramente. Sabe o que é altaneiramente? De cabeça erguida. Eu não vou me envergonhar, eu não vou temer, eu vou confiar. E eu vou anunciar que o Deus da minha salvação continua sendo todo poderoso. Ele começa o livro falando: Senhor, até quando? O Senhor não vai fazer nada. A resposta do Senhor foi: o justo viverá pela fé. A ficha caiu. Abacuque entendeu. Ah, Senhor, então não vou temer. O Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Eu vou continuar orando. Ó Senhor, como ele começou o capítulo 3. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. O nosso papel é esse: amar e orar, amar e clamar, amar e clamar, amar e clamar. E amor não é só papo. O amor é o que o amor faz.
visita, abraça, acolhe, alimenta, aconselha, exorta em amor. Amor é tratar o outro da maneira que você gosta de ser tratado. Então, quando você for falar alguma coisa, fala com a mesma firmeza e doçura que você gostaria de ouvir. Você não é o juiz, você não é aquele que convence, você é aquele que foi designado para anunciar a verdade, viver a verdade e amar como Jesus amou. Fique de pé no seu lugar e feche os seus olhos.